Olá, irmãos, mais uma vez Deus nos dá a graça para aprender mais da sua palavra, ter um momento de oração e também de leitura bíblica, cânticos espirituais. E dessa feita eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 110. Salmo de número 110, o Salmo de Davi. Preste atenção como esse salmo ele aponta para a verdade do Evangelho, a verdade da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 110 nos diz o seguinte: Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. No dia do teu poder, com os santos ornamentos, com um orvalho emergido de aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita. No dia da tua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. Do caminho bebe no torrente e passa de cabeça erguida. Salmo bem conhecido, mostrando a realidade messiânica. E podemos olhar esse salmo de duas partes. Você pode ver isso do versículo 1 a 3, mostrando essa realidade que Cristo Jesus domina e julga, governa para todos sempre. Dos versículos 4 e versículo 7 mostra que o Senhor jurou, ou seja, ele vai cumprir com as suas promessas. E esse Messias que é apresentado no Salmo 110 nos mostra que ele é sacerdote e rei, e ele domina o universo. Esse salmo, claro, que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi isso que ele veio fazer. Habitou no meio de um povo de impuros lábios, morreu na cruz do Calvário, convoca discípulos para que possam ver e, vendo, glorifique o seu nome, na certeza que esse Cristo está no governo de tudo. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Antigo Testamento, como o próprio Cristo falou em Lucas capítulo 24, que todo o Antigo Testamento aponta para Ele. E esse salmo, o Salmo 110, aponta para a verdade maravilhosa que Cristo Jesus é Rei e sacerdote. Ou seja, Ele está no governo de tudo e Ele intercede pelo povo, para que o povo viva para a glória do nome dEle. Nos ajuda, ó Pai, como discípulos do Senhor, a viver dessa forma. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico ao único. Ao Rei eterno e imortal,
Deus único, que é digno de toda honra e toda glória, esse Deus que se fez carne na pessoa de Cristo Jesus, Ele morreu por nós, e essa verdade, como nós vimos no Saltério, no Salmo 110, ela também é apresentada para nós nos livros proféticos, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. Texto bem conhecido por muitos teólogos. O profeta Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, e se nos capítulos de 1 a 40 o profeta mostra o juízo de Deus, porque o povo estava desobedecendo a Deus, a partir do capítulo 40 de Isaías, ao consolo do Senhor, e em meio a esse consolo, ele mostra que vai vir um Messias, que vai padecer pelo seu povo, mas ele vai, por meio do seu penoso trabalho, salvar muitos. Isaías 53, versículo 4 ao versículo 12. Escute com atenção, porque essa é a palavra do Senhor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só a leitura desse texto, irmãos, já deve nos corar de vergonha. Esse Cristo, o 100% Deus e 100% homem, morreu, mas não foi uma morte para salvar a todos, como o próprio texto já mostra essa realidade. Ele morreu para salvar muitos, muitos. E o meu desejo é que nesse tempo que nós estamos vivendo, você possa pensar mais sobre a sua caminhada como crentes em Cristo Jesus. Se verdadeiramente você está sendo um discípulo. Será que diante daquilo que eu e você estamos vivendo, essa situação tem cada vez mais gerado em seu coração um temor a esse Deus? Ou você está cada vez mais distante do Senhor? Creio que essa situação deve nos levar para mais próximo desse Deus, que está no controle de tudo, e que antes, desde a eternidade, Ele programou tudo, e Ele se encarnou, cumpriu a sua missão,
morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e como rei, ele está governando tudo, mas assim como o Salmo 110 nos mostra, ele é um sacerdote que intercede por mim e por você. A grande alegria de um cristão é saber que nós temos um Deus que intercede por nós. E é diante dessa verdade que nós devemos nesse dia interceder pelas nossas vidas e também pedindo para que a cada dia Deus possa fortalecer e aumentar a nossa fé, para que possamos a cada dia ver esse Cristo ressurreto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos dá a visão de quem o Senhor é. Nós, como teu povo, por muitas vezes focamos muito nesse mundo e esquecemos quem o Senhor é. Assim como nós vamos ler na pregação de hoje, Pedro não estava vendo quem o Senhor é, quem o Senhor era. E por muitas vezes, dentro da nossa caminhada cristã também é assim. Pedimos, ó Deus, que o Senhor que intercede por nós, possa mais uma vez abrir o nosso entendimento para perceber a glória do Senhor, para que venhamos temer mais ao Senhor do que aos homens. Nos ajuda, ó Pai, a crescer em santidade. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que em meio a tudo aquilo que nós possamos viver nesse mundo, nós venhamos olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Assim, ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor possa fortalecê-los a cada dia, que eles venham crescer no conhecimento do Senhor e ser verdadeiramente discípulos do Senhor durante toda a sua jornada cristã. Obrigado mais uma vez pela verdade revelada na Tua Palavra, que nos confronta, nos fortalece, nos edifica, para que como Teu povo venhamos glorificar ao Senhor. Agradecemos em nome daquele que intercede por nós, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos cantar o cântico Isaías 53. Satisfazer o Criador, ele morreu.
bom sabermos que em Cristo Jesus nós temos uma vida e uma vida com significado, com abundância, como fala João capítulo 10, versículo 10. Agora vamos cantar o Salmo 121. Cante com fé, com alegria. Essa é a palavra do Senhor cantada. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. Socorro vem no Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Vamos abrir abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículos 31 ao versículo 38. Vamos fazer a leitura desse texto de Marcos capítulo 8, versículo 31 a 38. Toda a nossa liturgia foi mostrando a glória do Rei, e esse Rei, Cristo Jesus, também intercede por nós. Então hoje nós vamos pensar um pouco sobre essa realidade, os discípulos que enxergam a glória do Mestre, com base em Marcos capítulo 8, versículo 31 a 38. Observe a leitura. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz e pedimos a Ti, ó Deus, que possamos enxergar a glória do Mestre, a glória do nosso Salvador, para que a gente, como Teu povo, venhamos ser discípulos do Senhor. Abre o nosso entendimento, possamos enxergar quem o Senhor é, todos os dias da nossa caminhada cristã. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual é o maior milagre que você queria que acontecesse nesse exato momento? Com certeza a resposta está vindo bem devagarzinho no meu ouvido, que é a cura para o coronavírus. Ou talvez você orasse por isso, e não é pecado nenhum orar por isso, e devemos fazer isso a cada dia. Mas eu creio que a maior cura que Deus faz na minha vida e na sua vida é fazer cegos enxergarem. Essa é a maior cura que talvez um ser humano precise. E quando eu falo aqui fazer cegos enxergarem, não digo simplesmente do ato físico. É bem verdade que Deus pode fazer isso, Ele tem poder para isso, e Ele consegue fazer isso. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Mas o que eu estou querendo lhe mostrar é que eu e você nascemos cegos, espiritualmente falando. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4, ele nos diz: mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não pudessem enxergar ou ver a glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Todos nós, irmãos, por causa do pecado, somos cegos espiritualmente. Mas, após Deus abrir o nosso entendimento, nos dar a visão por meio de Cristo Jesus, nós ainda continuamos vendo esse Deus de forma, ou esse Cristo, na verdade, de forma embaçada. Assim como eu, que tenho um problema de astigmatismo, se eu tirar esse óculos aqui, eu não consigo nem enxergar as letras que estão aqui na minha frente. Nós, mesmo agora vendo, porque em Cristo Jesus Ele nos deu uma nova visão, uma nova vista, nós ainda continuamos olhando esse Cristo de forma embaçada. E é interessante que Paulo também fala isso naquele famoso texto de 1 Coríntios capítulo 13. No final do capítulo, ele mostra essa realidade dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Lembre-se, irmãos, todos nós vimos Cristo Jesus, ou a verdade do Evangelho, como um espelho. Não pense esse espelho como você tem na sua casa, mas um espelho da antiguidade, um espelho parecido com o fundo de uma panela. Você ainda, mesmo na sua caminhada cristã, você consegue ver o Evangelho ainda meio turbo, meio às vezes com um sentimento de incredulidade. Parece que essa é a verdade que o texto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 8, nos mostra. Eu creio que o Evangelho de Marcos, com certeza, ele tem uma temática que é sobre discipulado. E aqui nós estamos diante da dobradiça do Evangelho de Marcos. Dos capítulos 1 até o capítulo 8, Cristo está mostrando quem Ele é. Mas quando chega agora, no capítulo 8, no final do capítulo 8, Ele mostra que Ele precisava padecer. E assim como você pode ver na sua Bíblia, em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26, Jesus está curando um cego de Betsaida. E ele cura esse cego de duas formas.
ele primeiro cura esse cego, mas ele ainda, como você pode ver no versículo 24 do capítulo 8, então, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como a árvore os vendo andando. Então Jesus cura esse cego, mas ainda ele cura, e ele ainda está vendo os homens como a árvore. Mas no versículo 25, Jesus cura esse cego e agora ele enxerga perfeitamente. Ora, essa narrativa está parecendo com aquilo que está acontecendo com Pedro. Pedro, ele dá uma declaração maravilhosa, como você pode ver dos versículos 27 a 30. Ele diz: quem as pessoas dizem quem eu sou? Uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E ele pergunta: mas vós? E Pedro acerta na mosca, checkmate. Ele diz: tu és o Cristo. Mas ao chegar a essa realidade, quando Jesus começa a ensinar dos versículos 31 a 33 que ele precisava padecer, e essa verdade está, tanto em Isaías 53 como nós lemos na liturgia, Pedro logo ele se levanta, repreende Jesus, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogita. E essa expressão cogitar é a mesma expressão pensar. Ou seja, Pedro aqui estava tendo um pensamento, um interesse não para as coisas de Deus, mas sim para as coisas do homem. Pedro aqui não está percebendo quem estava discipulando ele, quem estava ensinando ele. Esse Cristo, ele foi prometido lá no Antigo Testamento, que ele precisava padecer para que muitos pudessem ser salvos. E aqui, mais uma vez, Pedro não está entendendo a glória do Mestre. E logo depois dessa realidade, Cristo dá um ensinamento sobre a importância ou o entendimento do discipulado. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Dos versículos 34 em diante, ele vai mostrar o que é ser um discípulo de Jesus. E é interessante que muitos de nós achamos que discipulado é simplesmente uma aula que você senta e você aprende princípios bíblicos, mas discipulado é uma caminhada. E essa caminhada você precisa entender algumas coisas. E essa é a realidade que o texto nos diz. Observe o versículo 34. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Pense aqui nesse contraste maravilhoso, nesse paradoxo, na verdade, do Evangelho. Você precisa perder para ganhar. E aqui, ele dá uma realidade que essa perda se dá pelo tomar a cruz. E mais uma vez, o entendimento de tomar a cruz se faz necessário. E um autor chamado J. Adams nos ajuda a entender o que é tomar a cruz. Ele diz o seguinte: tomar a cruz não significa fazer algum sacrifício específico, nem se refere ao fato particular, como o meu marido é a minha cruz. Qualquer pessoa naqueles dias, lendo aquelas palavras, poderia perfeitamente entender o que significa levar a sua cruz. E significa dizer que levar à morte um vil criminoso. Jesus, portanto, está dizendo: você deve tratar a si mesmo, como todos os seus caminhos, prioridades, desejos pecaminosos, como um criminoso, e morrer para si mesmo a cada dia. Isso nos diz alguma coisa sobre a autoimagem que Cristo está querendo que você entenda. Não é diferente hoje daquilo que nós escutamos por muitas vezes? Alguém acha que seguir a Cristo Jesus significa dizer que tudo vai dar certo na sua vida, que você não precisa renunciar aos seus pecados. Mas tomar a cruz significa dizer que você tem que morrer todos os dias para você mesmo.
para que você possa ser um verdadeiramente discípulo de Jesus. Então a pergunta que cabe a nós é: o que eu preciso negar ou perder para ser um discípulo de Cristo Jesus? E aí eu quero usar todo o contexto de Marcos para mostrar pelo menos 3 coisas que você precisa negar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Observe na sua Bíblia, por favor, se você olhar o capítulo 8, versículo 22 a 26, há o quê? Há uma verdade de uma cura de um cego. Se você olhar agora em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, há também uma cura de um cego. Ou seja, Marcos aqui está nos mostrando que entre o capítulo 8, versículo 22 a 26, até o capítulo 10, dos versículos 46 a 52, ele quer mostrar o caminho do discipulado. E aqui tem várias verdades, mostrando aquilo que nós precisamos negar para ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Eu só tenho tempo para mostrar 3 realidades. E a primeira é que você precisa negar o reconhecimento e o poder e a glória para seguir ao seu mestre. Observe comigo aí, Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. É um texto bem conhecido que mostra os discípulos questionando, brigando para ver quem era o maior. Versículo 33 diz o seguinte: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, dizendo: de quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus estava mostrando que ele precisava padecer, e agora os discípulos estavam discutindo quem é o maior, quem é o maior no reino de Deus. Mais uma vez, os discípulos estavam querendo seguir ao mestre, não para a glória de Deus, não para o conhecimento do mestre, para conhecer mais o mestre que Jesus, mas para ser qual é o maior. Será que essa é uma realidade sua e minha? Por que você segue Cristo Jesus? Você segue Cristo Jesus? Será que é para se beneficiar simplesmente de querer ser reconhecido pelos homens? E eu não posso deixar de esquecer de uma ilustração que eu lembrei da Elizabeth Elliot em seu livro. Na verdade, essa ilustração está no livro de Timothy Keller, sobre os filhos pródigos, ou Deus pródigo, na verdade. E ele diz o seguinte: certa vez Pedro, isso não é uma história real, Jesus pede para Pedro carregar uma pedra, e logo quando ele carrega essa pedra, Jesus pega essa pedra e transforma. Pedro, como era muito inteligente, pegou uma pedra pequenininha e Jesus coloca os seus discípulos para sentar. Jesus chega para eles e transforma a pedra em pães. Pedro, um pouquinho de refeição, acabou rapidamente a sua comida. Mais uma vez Jesus chega para Pedro e diz: agora vamos caminhar mais um pouco. E Pedro diz, na verdade Cristo diz: pega uma pedra, Pedro. Pedro, comparando pedras e pães, logo ele pega um pedregulho muito grande e carrega essa pedra. Passa um tempo, chega a hora do almoço, Jesus pede para os seus discípulos sentarem. Pedro pensou logo: agora eu estou bem, vou ter uma grande refeição. Jesus pega a pedra de Pedro, ou pede para Pedro, na verdade: Pedro, joga a pedra ao mar. Mas Jesus, e a refeição? Jesus chega para Pedro e pergunta: você carregou essa pedra para quem? Você carregou essa pedra para mim ou para você? E a pergunta é: você carrega ou você segue Jesus para quê? Ou para quem? Para glorificar a Deus ou para ser reconhecido ou glorificar ou ter poder nesse mundo? E aqui os discípulos estavam mais uma vez querendo honra e glória, ser reconhecido, mas a partir do momento que você está negando a você mesmo, você precisa entender que a sua vida agora é para a glória do Mestre.
E a segunda realidade está aí também, em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. A famosa história do jovem rico. E mais uma vez, Jesus tem um encontro com esse jovem rico e nós conhecemos a história. Ele diz que obedece todos os mandamentos, mas quando você olha o versículo 21 a 22 de Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, o texto diz o seguinte: E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tem, dás aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É interessante que essa expressão contrariado é literalmente que ele ficou triste, porque ele era um homem de grande posses, e mais uma vez Jesus aqui mostra, olha, você está amando mais a riqueza do que a mim. E ninguém vai dizer, irmão, que nós temos problema, ou você e eu temos problema de avareza. Difícil uma pessoa reconhecer isso. Isso é um pecado que está lá dentro do coração. Eu e você, por exemplo, se você acorda com uma mulher que não é a sua esposa, logo eu adulterei. Mas será que você tem essa realidade de dizer que você é um avarento? Você não ama ou você não nega esse princípio de amar mais o reino de Deus do que a sua riqueza? E eu quero deixar bem claro que nós como igreja, nós não somos como algumas igrejas que querem manipular os seus fiéis para devolver o dízimo ou ofertar na casa do Senhor. Nós não somos essa igreja. Mas nós entendemos que Deus usa a nossa condição financeira para ajudar o seu reino. E Marcos nos mostra que esse é um problema no coração. Se você observar, Marcos capítulo 7, versículo 22 a 21 e 22 nos diz o seguinte. Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Observe que o texto nos mostra que a avareza e a adultério e tantas outras coisas estão aqui no mesmo barco. É por isso que Paulo nos mostra em Colossenses capítulo 3, verso 5, que a avareza é a idolatria. Sempre colocamos desculpa, irmãos, para ajudar a obra do Senhor. Nunca esqueça disso. Talvez você tenha um problema com a sua organização financeiramente. É porque você é um idólatra, é um avarento. Talvez você não consegue, por exemplo, ofertar na casa do Senhor ou devolver o seu dízimo. Você sempre coloca desculpa. Por quê? Porque ainda você pensa mais em você mesmo do que o reino de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando você entende quem é Cristo Jesus, com certeza a sua gratidão em ofertar ou devolver o seu dízimo não é por obrigação, porque tem um pastor me manipulando, não, mas é por gratidão. Entenda que o jovem rico aqui aponta para aquele que verdadeiramente é rico, que é o Cristo Jesus. Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Quando você entende que Jesus é o verdadeiro jovem rico, a sua relação com o dinheiro com certeza vai mudar. Você não vai dar, ou melhor, você não vai ficar mais entendendo ou tentando calcular quanto você precisa abrir mão, mas vai procurar a calcular do quanto você pode abrir mão para ajudar a obra do Senhor. Porque Deus, você já tem tudo, você tem o próprio Cristo. Você ajuda
não por obrigação, mas por gratidão, porque a cruz será o verdadeiro padrão para a sua generosidade. O que você precisa negar para ser o maior ou o melhor discípulo de Jesus? Você precisa negar o reconhecimento, poder e glória. Você precisa negar o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E por fim, você precisa negar a própria família. Como assim? A Bíblia fala que nós devemos amar a nossa família. É bem verdade. Mas se você continuar a leitura de Marcos, capítulo 10, versículo 23 a 31, Jesus está mostrando o perigo da riqueza. E ele mostra, principalmente para Pedro, a partir do versículo 28, dizendo o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus e disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente e cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, no mundo por vir e na vida eterna. Quando nós olhamos para essa realidade da família, a Bíblia mostra que nós temos que amar a nossa família. Mas a ideia mais clara que às vezes nós não entendemos é a mesma forma da educação dos filhos. Por exemplo, alguns pais, pela educação dos seus filhos, eles são tão legalistas que colocam tanto peso no filho que o filho não consegue fazer mais nada. Você tem que fazer aquilo que eu quero, você tem que viver dessa forma. Um pai legalista. Mas se você também for para um outro extremo, se você for um pai liberal, diz assim: ah, não, meu filho, deixa a vida te levar, a vida leva ele, eu não vou te disciplinar, eu não vou te educar. Você é um pensamento construtivista. Você diz assim, ó, vai e você vai aprender com o passar do tempo. Será que é isso que você ensina para os seus filhos? Assim também o amor à família, ela tem que ter um equilíbrio. Nós temos que amar a nossa família, mas nós temos que usar a família não para o benefício próprio, mas sim para a glória de Deus. Assim, irmãos, lembre-se, eu e você, como discípulos do Senhor, precisamos sim negar, fazer morrer em nós o reconhecimento, o poder e a glória. Nós queremos ser reconhecidos. Nós precisamos também mortificar a nossa idolatria pela riqueza. Nós precisamos também colocar a nossa família no devido lugar, para que juntos venhamos glorificar a Deus. Mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar o próprio Cristo. Quando você renuncia a isso, você vai ganhar o próprio Cristo. E não pense que essa foi uma atitude que você foi a esse Deus, mas sempre foi esse Deus que tomou o primeiro passo para ir até você e resgatar. Depois vocês podem ler, ou na verdade assistir, um filme conhecido como A Jornada da Vida. O filme conta a história de um ator que vai para uma comunidade ou vai para Senegal, e uma criança, sabendo que esse ator vai para essa cidade, para esse país na verdade, ele faz de tudo para ganhar um autógrafo. E a história é muito marcante. E esse ator, ele se compadece dessa criança e adivinha o que ele faz? Ele se volta para essa criança, ele leva essa criança para o bairro, ou na verdade para a cidade que ele morava. Essa criança, ela viajou mais de 367 quilômetros para pedir um autógrafo. Mas esse homem, o ator reconhecido, renomado, se compadece dessa criança e leva essa criança de volta para casa. Sabe? O nosso Salvador fez muito maior do que esse autor. Você não foi atrás desse Cristo para pedir um autógrafo. Pelo contrário, você estava na plateia jogando tomate na cara dele, xingando ele, dizendo: eu não quero, eu não quero. Mas esse Cristo,
o maior dos autores, esse Cristo, o único Salvador, veio até nós, abre a nossa mente por meio do Evangelho, ilumina o nosso coração e agora Ele toma você pela mão e anda com você para que você possa perceber a beleza ou quem Ele é. É por isso que C.S. Lewis, ele fala o seguinte no seu livro Cristianismo Puro e Simples: entregue a si mesmo e encontrará o verdadeiro ser. Perca a sua vida e você vai se salvar. Submeta à morte as suas ambições, desejos favoritos. E a cada dia, e por fim, submeta-se à morte do seu próprio corpo, dos seus próprios desejos. Mortifique os seus desejos pecaminosos. E não se renda a nada que vai entristecer esse Deus. E se você fizer isso, você vai ganhar o próprio Cristo. A maior bênção que um homem pode ter não é ter bens materiais, mas ter Cristo lhe ensinando as verdades por meio da sua palavra todos os dias. Que você possa enxergar esse mestre. Que você possa perceber aquilo que esse mestre fez para você. Para que a sua vida seja de renúncia, de reconhecimento dos homens, de amor ao dinheiro e de colocar a sua família acima do que o próprio Deus. Se você faz isso, se você fizer isso, você vai ver, mesmo ainda como relance ou um vislumbre da glória do Mestre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós ainda estamos no discipulado. Nós ainda estamos caminhando com o Senhor. O Senhor todos os dias vai nos mostrando quem nós somos e quem o Senhor é. Para que venhamos viver para a glória do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a entender que o autor da vida se fez carne e nos resgatou do pecado, da justiça e do juízo, para nos ensinar a viver para a Tua glória. Obrigado por Cristo Jesus, porque em meio a todo esse caos, nós podemos ainda aprender dele e viver como discípulos do Senhor, para a glória do nome dele. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Logo mais vamos continuar o nosso estudo sobre resolução de conflito às 10h30. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.